Curso, NR06, Equipamentos de Proteção Individual EPIs, Módulo 3. Neste módulo 3, vamos considerar D. IPI para proteção respiratória, I. IPI para proteção de tronco, I. F. IPI para proteção dos membros superiores. D. IPI para proteção respiratória, D.1. Respirador purificador de ar não motorizado. A. Peça semifacial filtrante, PFF1, para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas. B. Peça semifacial filtrante, PFF2, para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. C. Peça semifacial filtrante, PFF3, para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos. D. Peça 1/4 facial, semifacial ou facial inteira com filtros para material particulado tipo P1 para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas, e o P2 para proteção contra poeiras, névoas e fumos, e o P3 para proteção contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos, e peça 1/4 facial, semifacial ou facial inteira com filtros químicos e ou combinados para proteção das vias respiratórias contra gases e vapores e ou material particulado. D.2. Respirador purificador de ar motorizado, A. Sem vedação facial tipo touca de proteção respiratória, capuz ou capacete para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos e ou contra gases e vapores. B. Com vedação facial tipo peça semifacial ou facial inteira para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos e, ou, contra gases e vapores. D.3. Respirador de adução de ar tipo linha de ar comprimido, A. Sem vedação facial de fluxo contínuo tipo capuz ou capacete para proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio maior que 12,5%. B. Sem vedação facial de fluxo contínuo tipo capuz ou capacete para proteção das vias respiratórias em operações de jateamento e em atmosferas com concentração de oxigênio maior que 12,5%. C. Com vedação facial de fluxo contínuo tipo peça semifacial ou facial inteira para proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio maior que 12,5%. D. De demanda com pressão positiva tipo peça semifacial ou facial inteira para proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio maior que 12,5%. I. De demanda com pressão positiva tipo peça facial inteira combinado com cilindro auxiliar para proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio menor ou igual que 12,5%, ou seja, em atmosferas imediatamente perigosas à vida e à saúde, IPVS. D.4. Respirador de adução de ar tipo máscara autônoma, A. De circuito aberto de demanda com pressão positiva para proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio menor ou igual que 12,5%, ou seja, em atmosferas imediatamente perigosas à vida e à saúde, IPVS. B. De circuito fechado de demanda com pressão positiva para proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio menor ou igual que 12,5%, ou seja, em atmosferas imediatamente perigosas à vida e à saúde, IPVS. D.5. Respirador de fuga, A. Respirador de fuga tipo bocal para proteção das vias respiratórias contra gases e vapores e ou material particulado em condições de escape de atmosferas imediatamente perigosas à vida e à saúde, IPVS. Veja como é o funcionamento dos filtros do respirador purificador. Conforme é possível observar nesta figura, na parte superior temos uma conexão de rosca de fio, padrão N148 parte 1. Também é possível ver uma saída de ar. Do lado direito podemos ver o compartimento do cartucho, o carvão ativado e abaixo a entrada de ar. Filtro químico, realiza a captura de gases e vapores através da absorção em material específico.
A figura que está na sua esquerda, consideramos no slide anterior. Uma diferença nesta figura para com a anterior, é no sentido de que esta apresenta o filtro de partículas. Logo depois do carvão ativado, vamos falar um pouco da figura à sua direita. Nesta figura observamos a entrada do ar ambiente. Esta máscara é composta de filtro de aerossóis, filtro de carvão ativado, e por um filtro de pó de carvão. O resultado conforme apresentado nesta figura é um ar filtrado. Filtros combinados possui a combinação tanto do filtro mecânico, quanto do filtro químicos, aumentando sua eficiência e qualidade de uso. Apresentamos alguns modelos de máscaras. Máscara de proteção respiratória, para proteger as vias respiratórias, pulmões, contra poeiras, névoas, fumos e vapores orgânicos ou gases emanados por produtos químicos. Respiradores descartáveis. Como utilizar? Leve o respirador ao rosto, apoiando-o inicialmente no queixo e depois cobrindo a boca e o nariz. Puxe o elástico de baixo, passando pela cabeça e ajustando na nuca. Depois faça o mesmo com o elástico superior, ajustando-o bem acima das orelhas. Para verificar o ajuste, coloque as mãos na frente do respirador cobrindo toda a sua superfície e inale. O ar não deve passar pelas laterais. Esta é a forma correta de colocação deste tipo de respirador. Dicas de manutenção e guarda. Para que os respiradores tenham um bom tempo de duração e conservação, são necessários os seguintes cuidados. Não deixe o respirador em lugares sujos e, se tiver que manuseá-lo com as mãos sujas, pegue pela parte externa. Quando não estiver utilizando o respirador, guarde-o em um saco plástico e coloque-o em um lugar apropriado. Se sentir dificuldade na respiração, cheiro ou gosto do produto com o qual está trabalhando, talvez esteja na hora de trocar o respirador por um novo. No caso de respiradores sem manutenção, ou substituí-lo por um respirador com filtro, com manutenção. Respiradores, proteção das vias respiratórias, geralmente chamados de máscaras. Os respiradores têm o objetivo de evitar a inalação de vapores orgânicos, névoas ou finas partículas tóxicas através das vias respiratórias. Existem basicamente dois tipos de respiradores, sem manutenção, chamados de descartáveis, que possuem uma vida útil relativamente curta e recebem a sigla PFF, peça facial filtrante, e os de baixa manutenção que possuem filtros especiais para reposição, normalmente mais duráveis, são chamados de respiradores semifaciais. Os respiradores são os respiradores descartáveis contra poeiras, os respiradores descartáveis contra vapores orgânicos, os respiradores semifaciais contra vapores orgânicos. Respiradores descartáveis, proteção das vias respiratórias. O respirador descartável deverá ser utilizado em trabalhos que haja exposição a agentes químicos, tais como poeiras e vapores orgânicos. Para sua eficácia, o respirador deverá ser utilizado de forma correta, seguindo as orientações fornecidas quanto ao uso. Respiradores semifacial com filtro químico, proteção das vias respiratórias. Verifique se o respirador está em boas condições. Para colocar o respirador, retire os óculos. Caso use, então segure a parte frontal do mesmo com uma das mãos e o tirante superior com a outra mão. Então coloque a parte mais larga da máscara sob o queixo. Posicione a parte estreita do respirador sobre a curva do nariz e coloque o sistema de tira suspensa sobre a cabeça. Prenda o fecho atrás do pescoço e ajuste a posição da máscara sobre a face deixando-a em uma posição confortável. EPI para proteção de tronco. I.1. Vestimentas. A. Vestimentas para proteção do tronco contra riscos de origem térmica. B. Vestimentas para proteção do tronco contra riscos de origem mecânica. C. Vestimentas para proteção do tronco contra agentes químicos. Alterada pela Portaria MT número 505, de 16 de abril de 2015. D. Vestimentas para proteção do tronco contra riscos de origem radioativa. I. Vestimentas para proteção do tronco contra riscos de origem meteorológica. F. Vestimentas para proteção do tronco contra umidade proveniente de operações com uso de água.
Vestimentas de segurança que ofereçam proteção ao tronco contra riscos de origem térmica, mecânica, química, radioativa, meteorológica e umidade proveniente de operações com uso de água. I.2. Colete à prova de balas de uso permitido para vigilantes que trabalhem portando arma de fogo, para proteção do tronco contra riscos de origem mecânica. F. IP para proteção dos membros superiores. F.1. Luvas. A. Luvas para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes. B. Luvas para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. C. Luvas para proteção das mãos contra choques elétricos. D. Luvas para proteção das mãos contra agentes térmicos. I. Luvas para proteção das mãos contra agentes biológicos. F. Luvas para proteção das mãos contra agentes químicos. G. Luvas para proteção das mãos contra vibrações. H. Luvas para proteção contra umidade proveniente de operações com uso de água. I. Luvas para proteção das mãos contra radiações ionizantes. Principais tipos de lesões: contusões, queimaduras, cortes, fraturas, esmagamento e amputações, consequência de acidentes nas mãos com perdas substanciais, dificuldade de conseguir emprego, dificuldade nas realizações de tarefas, dificuldades de promoções, restrições de atividades, impossibilidade à prática de esportes, sensação de incapacidade, dificuldade de se alimentar, vestir e higienização pessoal, dependência de pessoas, problemas psicológicos, inclusive no meio familiar, limitação física. Que luva devo usar? Luvas contra risco mecânico, luvas contra risco químico, luvas de proteção mista. F.2. Creme protetor. A. Creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos. Creme de proteção. Proteção das mãos. O creme de proteção deve ser aplicado antes de iniciar suas atividades, e reaplicado após lavar as mãos com sabão, indicado também, quando não for possível a utilização das luvas. Exemplo, na limpeza de rolaria em movimento, não deve ser utilizado quando tiver problemas de pele, deve ser aplicado com as mãos limpas, uma pequena quantidade de creme sobre as mãos, inclusive unhas e cutículas, bem como entre os dedos, esfregando bem até o desaparecimento total do creme. Em caso de irritação da pele, suspender o uso e procurar o serviço médico da empresa. F.3. Manga. A. Manga para proteção do braço e do antebraço contra choques elétricos. B. Manga para proteção do braço e do antebraço contra agentes abrasivos e escoriantes. C. Manga para proteção do braço e do antebraço contra agentes cortantes e perfurantes. D. Manga para proteção do braço e do antebraço contra umidade proveniente de operações com uso de água. I. Manga para proteção do braço e do antebraço contra agentes térmicos. F. Manga para proteção do braço e do antebraço contra agentes químicos. Inserida pela Portaria MTI número 505, de 16 de abril de 2015. F.4. Braçadeira. A. Braçadeira para proteção do antebraço contra agentes cortantes. B. Braçadeira para proteção do antebraço contra agentes escoriantes. F.5. Dedeira. A. Dedeira para proteção dos dedos contra agentes abrasivos e escoriantes. Veja em detalhes as luvas mais usadas e suas indicações para uso. Luvas de vaqueta. São indicadas nos trabalhos leves, que exijam mais tato nos dedos. A. Dedeira para proteção dos dedos contra agentes abrasivos e escoriantes. Luvas de raspa. São recomendadas para proteção nos trabalhos pesados, sujeitos a escoriações, arranhões, perfurações, cortes, contusões e queimaduras. Luvas de borracha isolante. São indicadas para uso durante as atividades em que haja risco de choque elétrico.
Luvas de proteção são luvas especiais, fabricadas em couro com o punho de raspa, com o objetivo de proteger a luvas de borracha isolante. Luvas de algodão são luvas fabricadas em algodão para absorção de suor, na utilização de luva isolante. Luvas contra produtos agressivos são indicadas para a proteção das mãos e partes inferiores do braço do usuário contra o contato por produtos químicos agressivos. Chegamos ao final do módulo 3. Preparamos um quiz, com algumas perguntas fáceis, com o objetivo de reforçar seu entendimento. Assim que você responder ao quiz, estarei aguardando você no módulo 4, ok?